Tarde. Aqui quem vos fala é Li Plantas. Gente, hoje é 12. Hoje é 12, né? 12 do 8 de 2026. Olha, gente, eu queria falar com vocês um assunto a qual eu recebi um vídeo de manhã de uma pessoa. Não vou aqui citar nomes porque eu sou assistida, né? Por alguém, por pessoas. Tem um grupo seleto de pessoas que me acompanham. Olha, gente, eu estava assistindo um vídeo de um jovem senhor, que dizia assim, ó, no meu primeiro ano de aniversário, foram os 3 anos, foi aos 3 anos, né? Ele tinha 3 anos de idade. Então, ele tinha, a mãe dele tinha feito um bolo. Aí ele tinha um amiguinho que ele, não tem aquela história de, para quem vai o primeiro bolo, pedaço de bolo. Ele escolheu aquele amigo para que fosse dado o primeiro pedaço de bolo. E eu achei tão interessante a história que esse rapaz contou, que depois eu vou explicar a vocês um pouco, porque o vídeo não pode ficar muito longo. Mas aí, ele ofereceu àquela criança, aquele menino. Só que no ano seguinte foi o aniversário daquele menino que ele deu o primeiro pedaço de bolo. E na mente daquela criança, ele esperava que na festa daquele menino também fosse oferecido a ele o primeiro pedaço de bolo. Por ele ter feito aquele ato com aquela criança, ele esperava a mesma retribuição. Só que no aniversário do menino, ele, ao invés de dar o primeiro pedaço de bolo, ele colocou 12 chocolates na mesa. A mãe dele colocou. E aqueles 12 chocolates, ele ia escolher 12 crianças, a qual ele admirava, e ele iria presentear com um chocolate cada um. E ele ficou na expectativa, aquela criança ficou na expectativa de um chocolate daquele ali cada mão dele, né? Nem possível que um não vai cair na minha mão, né? E foi se passando 1, 2, 3, foram sendo chamadas ali várias crianças. 1, 2, 3, 4, 5. E quando chegou em 10, ele disse, poxa vida, só está faltando 2. Será que eu não estou no meio desses 2? E para desgosto dele, foram chamadas mais 2 crianças que não foi ele. Então, o que acontece? Aquela criança ficou com decepção. Resumo da história. Isso aí, gente, na filosofia, é você puxar a cadeira, assim, ser gentil, puxar a cadeira para a pessoa que não quer sentar junto de você. Então, quem não quer sentar junto de você, não adianta você puxar a cadeira, ser gentil. Não adianta você fazer nada para a pessoa e querer em troca, porque a pessoa não tem para lhe dar o que você está dando. Você está dando porque você tem. A pessoa não tem a mesma coisa para lhe dar. E se tiver, não quer dar. Entendeu? Então, não espere das pessoas o que você faz. Não espere das pessoas o que você faz, porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você esperar que as pessoas façam a mesma coisa. Que você vai todo o tempo você vai se decepcionar. E aquela pessoa dizia assim, ó, quantas vezes, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Fazemos algo de bom para alguém, prestamos serviço para a pessoa, achando que a pessoa vai pagar com a mesma moeda, com o mesmo benefício. Não vai. Não vai. Por aí, pelo mundo inteiro aí tem dezenas, milhares e milhares e milhares de pessoas decepcionadas, frustradas, porque estão esperando do próximo aquilo que ele deu. A pessoa deu, se doou e quer a mesma coisa de volta. E não vai ter. E olha que não vai ser o diabo não, viu? É permissão de Deus, porque Deus disse que maldito o homem que confia no outro. Então, desde o momento que você deposita sua confiança em outro homem, você já está fora do contexto da Bíblia. Né? Porque Deus está dizendo maldito o homem, então você já está sendo amaldiçoado. Então, vamos fazer a nossa parte. Você faça a sua parte, eu faço a minha, Eli faz a dela, né? E hoje é 11, 12, 11, né? 12 do 8. Daqui a pouco a gente está terminando o 2026, aí vem 2027. Gente, vai ter pessoas que infelizmente vai morrer e não aprendem, né? Graças a Deus, eu dou graças a Deus porque ultimamente o Senhor tem me ensinado, né? A matar primeiro a minha fome para poder ir ao próximo. Porque a palavra de Deus é assim, ó. Amai a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo.
e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro é Deus, segundo eu. Depois é meu irmão que está do lado. Porque eu conheço muitos casos de pessoas que, já essa semana, nós fomos ali para um local que eu não vou citar, no domingo, e ali aquela pessoa dizia assim, quantas vezes eu fiz cesta básica, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, enquanto na nossa casa, e ainda perguntou mais a esposa, não é fulano? Aí a esposa disse, porque ele ali estava dando cesta básica, e ele disse, quantas vezes na minha casa não tinha nada. Errado, tá errado, né? Tá errado isso aí. E Deus proveu. Olha, a palavra de Deus diz assim, não tentai o Senhor vosso Deus. Se você tem uma quantia que dá para dividir para o próximo, para você divida uma parte para você, uma parte para o próximo, porque não adianta. Isso é sacrifício de tolo. Você pega o que tem, o que chegou na sua mão para você doar. Aí você não tem nada em casa. Aí doa tudo para os outros, depois fica fazendo teste com Deus, testando Deus. Senhor, o Senhor não fez com que eu desse a fulano, porque o Senhor não abastasse minha casa. E quem disse a você que Deus, ele é tolo, né? Ele não é tolo, Deus é sábio. Então, primeiro é Deus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos fazer direitinho, vamos fazer as coisas direitinhas, certinha, para depois a gente não estar aí pagando preço e dizendo que é Deus que está fazendo isso, que Deus está fazendo aquilo. Não, Deus todo dia nos ensina. E quando eu vi esse vídeo, eu achei interessante. Aquela criança colocou a confiança nele, naquele amiguinho que ele deu o primeiro pedaço de bolo do aniversário dele. Ele deu aquele amigo, né? Porque ele considerou, mas o amigo não teve a mesma consideração por ele, né? O amigo não teve. Essa semana, Deus me colocou uma palavra no coração sobre a mulher samaritana, né? A mulher que corria atrás de Jesus, dizendo assim, mestre, Jesus de Nazaré, socorre minha filha, que ela está miseravelmente endemoniada. E os discípulos de Jesus diziam assim, mestre, faz com que essa mulher se cale, né? Faça com que ela se cale. Então, muitas vezes é assim que acontece, né? Mateus, se eu não me engano, Mateus é sobre a mulher cananeia, né? A mulher cananeia. Então, muitas vezes Deus, ele está dizendo assim, olha, Leandro, vai por aqui, por esse caminho. E você não, você está fazendo teste com Deus, você está batendo de teste com Deus, então você está querendo por outro caminho. E Deus não está no negócio. Então, não adianta a gente fazer as coisas depois se queixar do Senhor, não. Porque se Deus está mandando eu ir por esse caminho, é por esse caminho que eu tenho que ir. Né? Então, quando aquela mulher está dizendo, socorre-me, e a palavra do Senhor vai dizer assim, lá da frente um pouquinho, lá mais para baixo, vai dizer assim, e ela prostrou-se e adorou o Senhor. Né? Porque nós é que precisamos correr atrás de Jesus. E ele não, atrás da gente não. Hoje em dia as pessoas estão pegando Jesus, colocando na bandeja e oferecendo como se fosse uma fruta, uma comida estragada. Jesus não é isso, né? Jesus é um ser de luz que criou o céu e a terra. Deus é um ser maravilhoso. Então, gente, voltando ao contexto, cuidado, né? Cuidado para você não estar... Feito eu, passei muito tempo da minha vida entrando em depressão, porque eu confiava, eu fazia o bem para certas pessoas, como eu sempre gostei de fazer o bem, graças a Deus, eu aqui não estou fazendo nenhum tipo de apologia a boazinha, não, gente, que eu também não sou peça boa, não. Mas aí eu sempre gostei de ajudar, de fazer o bem, de prestar favores, mas aí eu sempre ficava na expectativa que a pessoa ia me pagar com a minha moeda e sempre me decepcionando. Isso criava um tipo assim de depressão, um tipo não, depressão. Tive muitas vezes depressão por causa disso. Faça a sua parte, seja leal a Deus, seja leal a Deus, faça a sua parte. Primeiro ame a Deus, depois se ame, para depois amar filho, marido, neto e quem quer que seja, tá bom? Priorize o reino de Deus e se priorize. Porque tem pessoas por aí dentro da igreja com a cara de defunto. E Jesus não é esse não, viu? Jesus não é esse Deus que deixa você todo o tempo ali oprimido dentro da igreja, fazendo tudo, os líderes sobrecarregando a sua mente de coisas e a sua casa não tem cuidado com a sua casa porque não dá tempo. E nem você pode se cuidar. Se cuide, faça uma academia, faça um exercício físico, se cuide, porque você é templo e morada do Espírito Santo, tá bom? Beijo da Eli, um abraço.